aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristal, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a nossa live de sábado e hoje a gente tem o prazer de receber o nosso irmão e amigo do GEB, Marco Rosa, sobre o tema Meu Crescimento na Doutrina Espírita. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês que está conosco e convido a todos a fazer a nossa prece para que possamos pedir as vibrações e as intuições ao nosso querido amigo. Então convido a todos a fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade do aprendizado, pedindo a Ele que todas as bênçãos aqui derramadas sejam levadas aos lares das pessoas que nos ouvem, aquelas pessoas que tanto necessitam. Te pedimos, Senhor, que a paz e a espiritualidade superior acompanhe o nosso irmão Marco Rosa em sua explanação na noite de hoje. Fique conosco, nos abençoando hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, minhas amigas, internautas que nos acompanham aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, é uma alegria nós estarmos de volta para tecermos algumas reflexões, propormos algumas reflexões, para estarmos juntos, para nós tratarmos da nossa veneranda doutrina espírita.
que o bom Jesus, que nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos auxiliar nessa nossa tarefa a que nós nos propomos de podermos juntos trabalhar conteúdos vinculados à doutrina espírita. Nós estamos vivendo neste momento do Espiritismo aquilo que já havia sido predito, preconizado, previsto pelos bons espíritos nas obras básicas de Allan Kardec. E é natural que as pessoas procurem informações, procurem soluções para tudo que nós estamos vivendo e para os seus problemas. Diariamente, nós vamos vendo chegando ao Espiritismo pessoas com inúmeras dúvidas, com inúmeros questionamentos. É normal, no começo, nós vemos as pessoas chegando, querendo informação de um ente que partiu, perguntando sobre alguém que se autoexterminou, procurando informações espirituais, ou algumas, infelizmente, até tentando consultinhas, como nós gostamos de dizer, colocando o Espiritismo num patamar muito mais inadequado, que não é aquilo que nós imaginamos para o Espiritismo. Para nós trabalharmos essas questões e essas pessoas, esses nossos amigos, essas nossas amigas, encontrarem no Espiritismo aquilo que estão buscando, é preciso nós lembrarmos que Jesus, ele falava bastante e curava bastante e falava de um mundo, de um reino que não é desse mundo. Ele falava de uma proposta que não era para a parte material, não era para nós enquanto nós estamos aqui. Jesus, a bem da verdade, trabalhava os conceitos do Espírito eterno, do Espírito imortal. E ele teve muitos que o acompanhavam, que ouviram ele falar, que estiveram com ele e que não entenderam a sua proposta. E entre estes, nós temos Pedro, que ouviu-o, esteve com ele, mas na hora que deveria dar o testemunho, Pedro o negou, deixando um rastro de amargura e de sofrimento em Pedro. Então, quando nós buscamos entender o que ocorreu com Pedro, nós normalmente nos perguntamos como é que pode Pedro, de ter ouvido Jesus falar, de ter privado da sua companhia, da sua amizade e, de certa forma, não ter entendido a proposta de Jesus. Ou mesmo quando nós buscamos Judas, que esteve com ele, que privou com ele e também não entendeu, traindo-o, entregando-o aos rabinos, entregando-o a Caifás. Quando nós buscamos responder a esse questionamento, como é que pode eles terem privado na amizade de Jesus e não terem entendido a sua proposta? Nós vamos também buscando nos perguntar por que aqueles que foram curados por Jesus, que tornaram a enxergar, que tornaram a falar, que tornaram a ouvir, e mais, aqueles que tiveram a cura da paralisia, voltaram a andar, ou os leprosos, que as feridas se curavam, quando o corpo estremecia pelo contato com Jesus, e depois tornavam a pecar. Voltavam para os locais da onde vieram, tornavam aos sítios onde delinquiam, se entregavam de novo aos vícios. Nos levam a perguntar o que leva ou levou essas pessoas a ter esse tipo de conduta. Há um tempo atrás, tivemos acesso, numa reunião mediúnica, a um espírito que nos veio alertar. E para nos alertar, ele falou da sua história. E ele disse, eu estava lá. E naquela semana em que Jesus inicia a subida de Nazaré para Jerusalém, para entrar em Jerusalém, naquele domingo, para na sexta-feira ser crucificado, no meio do caminho ele passou por vários povoados pequenos. E na estrada encontrou um grupo de doentes
que acorriam para encontrá-lo, para serem curados. Eram tempos inesquecíveis. E aquele grupo de leprosos, na beira da estrada, que vivia escondido durante o dia e à noite saía a caminhar, naquele dia saiu durante o sol para encontrar Jesus, porque sabiam que ele estava vindo. E quando pararam, viram que Jesus se aproximava. E ele viu a hora em que Jesus estancou os passos e olhou para eles, os leprosos. E ele sentiu um frêmito, indômito, muito forte, que tomou todo o seu corpo, como se as carnes tremessem. E de repente ele se deu conta que ele não era mais leproso, que ele não detinha mais as feridas. E Jesus disse a velha frase já conhecida: vá e não tornes a pecar. Ele, quando se viu curado, nas palavras dele, se encheu de alegria, retomei a vida, mas não entendeu a parte de vá e não tornes a pecar. Para ele, naquele momento judeu, hebreu, para ele era Deus que estava trazendo de volta a ele a vida. E segundo o seu orgulho, mas já não era sem tempo, pois eu sou um homem bom, ele nos dizia na reunião. Então eu continuei a fazer as coisas e não segui Jesus. Fui a Jerusalém, pois lá estavam os meus negócios, lá estavam as pessoas com as quais eu convivia, e eu vi ele nas ruas de Jerusalém. E um sentimento me dominava, uma angústia, pois eu sabia o que aquele homem tinha feito no caminho de Jerusalém. Mas eu não entendi a sua proposta. Eu não entendi o que ele queria dizer. E então eu acompanhei a distância. Fui cuidar das minhas coisas, retomar a minha vida, que houvera sido paralisada pela lepra. Fui reaver as minhas coisas. E acompanhei de longe o calvário daquele homem. Me penalizei até por ele, mas não me dizia muito. Deus, Yahvé, tinha me dado a vida de volta, isso é o que importava, eu vou viver a minha vida. Ele foi um instrumento de Deus, mas fazer o quê? Tantos profetas morrem, era mais um profeta. E ele disse, e aí os séculos se passaram. E eu sofri por muito tempo, até o dia que Jesus me convidou de novo para reencetar a caminhada que poderia ter sido mais profícua se eu tivesse entendido as propostas de Jesus de Nazaré. Eu não entendi a proposta. Retornei várias vezes. E somente agora eu começo a entender as profundas propostas do Nazareno. Eu não consegui olhar nos olhos dele quando ele me buscou e de novo me convidou. E eu estou aqui para lhes alertar, para que entendam a proposta de Jesus, para que entendam a sutileza dos ensinamentos de Jesus. E nós nos quedamos a perguntar, esse nosso irmão era judeu? E nós, espíritas, como estamos encarando as propostas de Jesus à luz do espiritismo? Porque é natural
que quando eu chego ao Espiritismo, eu venho pelo amor operador. Eu chego e encontro um conceito novo, propostas novas. Eu encontro, na verdade, respostas que procurava. Eu vejo que o Espiritismo me oferece conhecimentos consoladores. Mas muitas vezes eu não percebo que o Espiritismo é diferente das outras religiões. E à medida que o tempo vai passando, eu vou me acomodando. Já não tenho mais aquele ímpeto para ir ao centro. Na verdade, os meus inimigos espirituais vão me envolvendo e eu prefiro assistir a novela, talvez ver o jogo, ou não fazer nada, ou ir para a academia. Eu vou semana que vem. Eu já começo a faltar os meus compromissos, a caridade. Eu já faço. Eu já faço bastante, então depois eu faço. Eu vou doar um dinheirinho. E aí eu vou uma semana, escuto a palestra, mas a minha cabeça está pensando longe. O estudo, de vez em quando eu leio alguma coisa. E eu percebo que eu já não estou querendo mais falar do Espiritismo. Vai caindo no lugar comum. É a semente que cai em solo árido da parábola do semeador. De repente, eu vou me decepcionando com as pessoas. E para justificar a minha falta de convicção, eu comecei a dizer, mas o dirigente tal, ele é assim, assado. Eu achava que ele fosse melhor, porque ele faz palestra, ele conduz estudo, ele faz prece, ele aplica o passe. Eu acho que ele é até médium. Então eu achava que ele fosse, poxa, me decepcionei, eu soube isso, aquilo dele, né? E aí as pessoas vão se afastando. Quando um expositor ou um trabalhador tem um deslize, um equívoco, viu? Olha só. E eu estava indo lá atender, estava até acreditando. Mas não dá, não vou mais. E eu vou devagarinho, me afastando da casa espírita, vou deixando de ir ao centro espírita. Vou deixando de dar atenção a um ponto extremamente importante, que é preciso perseverar. É preciso entender o convite de Jesus. É preciso, acima de tudo, não querer buscar no Espiritismo respostas fáceis, porque essa não é a proposta do Espiritismo. Todo aquele que se acerca do Espiritismo, buscando informações dos seus entes queridos, buscando informações de amigos, buscando informações de pessoas, buscando solucionar problemas terrenos, muitas das vezes não estão entendendo a proposta do Espiritismo. A decepção será grande. Muitos buscam o mesmo que encontraram em outras religiões. Buscam aquilo que encontraram nos bancos das igrejas, nos confessionários. E acabam se afastando da doutrina espírita. Perdendo a oportunidade que o nosso amigo perdeu quando em contato com Jesus. A oportunidade que ele deixou de lado quando em contato com Jesus. E se aquele tempo ele tivesse feito isso, hoje ele estaria numa situação muito melhor. É preciso entender esse processo de chegada na doutrina espírita e o nosso crescimento dentro dela. Eu não estou lá pelas pessoas, porque as pessoas são espíritos imperfeitos como eu. As pessoas que estão no centro espírita estão trabalhando para também se resgatar. Mas nós estamos no Espiritismo para atender um chamado de Jesus, numa proposta que ele nos fez individualmente,
para que nesta encarnação eu fosse espírita e que eu tirasse o melhor proveito dessa ferramenta para entender a sua proposta evangélica, para que eu entendesse os seus postulados, para que eu desse amplitude às suas falas. Meu reino não é deste mundo. E as tantas falas que Jesus fez, para que desta feita eu faça um uso diferente e principalmente que eu possa entender as suas propostas. Então, todos aqueles que se acercam da doutrina espírita e do centro espírita precisam cuidar, porque se estão sendo conduzidos ao centro espírita, é porque o seu guia espiritual, os seus benfeitores espirituais, entes queridos que partiram antes, avós, pai, mãe, tio, filho, marido, esposa, estão trabalhando no plano espiritual, quiçá, para pedir a Deus e a Jesus que os encaminhe para aquele caminho, porque eles já estão do outro lado, já sabem o valor do Espiritismo para nós encarnados e para a Terra nesse momento. Então é preciso eu ir me envolvendo mais profundamente com o Espiritismo e entendendo a proposta dos Espíritos, de que o Espiritismo é a religião dos Espíritos e que a proposta do Espiritismo é a nossa modificação moral, a nossa mudança íntima, minha primeiro, e que demandará tempo para que eu consiga isso, que eu não estarei isento das lutas, que eu não estarei isento de erros, que eu não estarei isento de tropeços, de doenças graves, de perdas de entes queridos, de dificuldades profissionais, dificuldades no casamento. Em nenhum momento os espíritos disseram na obra de Allan Kardec que seria diferente disso, que nós estaríamos dizendo. Porque a proposta espírita, a proposta da equipe do Espírito da Verdade, é que nós encaremos a vida de uma forma madura, psicologicamente falando, que nós abordemos o Espiritismo não mais como nós abordamos anteriormente, quando nós buscarmos a hóstia, o santo, comprar lugar no céu, a absolvição do sacerdote, sem nenhum esforço de ordem pessoal. Mas o Evangelho de Jesus não dizia isso. Nós é que interpretamos para igrejas tradicionais, para nosso interesse de poder, de riqueza, é que interpretamos daquela forma. E nos escondemos atrás daquilo, mas a proposta da religião dos espíritos, que é o Espiritismo, não é essa. Com certeza não é essa. E quando nós vamos nos acercando do Espiritismo, para que nós possamos entender isso em profundidade, para que nós possamos ter o suporte para as nossas dores, que nós não estamos isentos, como nós já dissemos, eu preciso crescer dentro da doutrina espírita. E aí a importância de estudar o Espiritismo. O verbo estudar traz no seu bojo a necessidade de eu dedicar horas a ele, abrir espaço na minha agenda para que eu possa me debruçar no estudo de Allan Kardec, para que eu possa tomar do dicionário e possa fazer a leitura mais profunda das propostas de Kardec e dos Espíritos. Eu vou então me adentrando pela gramática para entender a estrutura dos textos e a cada parágrafo eu vou tendo respostas para a minha vida. Já não é mais o expositor que está dando a resposta. Não é mais o médium que está dando a resposta. Não é mais o espírito ou a carta psicografada. Sou eu que estou entendendo
encontrando aquilo que eu procuro, que eu vou trabalhar tudo isto e que eu vou levar para as pessoas que estão me ouvindo, porque eu já posso depois falar na casa espírita, no estudo, porque eu já estudei o espiritismo. Então, na medida em que eu vou estudando, Kardec inicialmente, eu vou tomando posse de mim, eu vou tomando posse da chave do cárcere que eu me coloquei. Edith Wegner, hoje com 93 anos, psicóloga, residindo em San Diego, na Califórnia, escreveu uma obra memorável chamada A Bailarina de Auschwitz. Húngara, foi feita prisioneira no campo de Auschwitz e viu sua mãe e seu pai serem mortos. E passou pelos horrores do campo. Nessa obra ela descreve tudo o que sofreu. E descreve a sua reconstrução ao longo dos anos, até concluir que ela precisava optar por viver e que, na verdade, ela era carcereira dela mesma e que ela queria a chave para abrir as portas da sua prisão. E decidiu-se por viver sem o passado. Decidiu-se para olhar pela frente. Decidiu-se por tomar posse da sua vida. Estudando, fazendo terapia, tornando-se uma das mais respeitáveis psicólogas dos dias de hoje. Pois ela nos leva ao nosso conhecimento, para que nós possamos sair de nós mesmos, nos libertando, pois a chave está conosco. É a proposta lúcida do Espírito Joana de Ângeles nas obras da psicologia transpessoal, quando ela nos coloca que a nós cabe obter a chave da nossa libertação pelo autodescobrimento, pelo autoconhecimento. E ela diz que cada um tem nas suas mãos os compêndios kardecianos, a obra kardeciana, que compõe a chave que vai nos libertar. Paulo de Tarso recolhe-se ao deserto, envergonhado e cabisbaixo, para meditar em tudo o que ele tinha feito, como pode. Um homem que era temente a Deus, que conhecia as Escrituras em profundidade, cometer os crimes que ele cometeu, homicídios, condenar à morte Estevão, que era o irmão da mulher que ele amava, a única mulher que ele amou, a única pessoa que ele amou profundamente na vida. E ela morreu de desgosto ao ver que o homem que ela amava havia matado o seu irmão querido, somente por ser cristão. Ele não se reconheceu, foi abandonado pelo Sinédrio, doutor da lei que era, foi escorraçado do templo de Salomão em Jerusalém. Quando foi falar que havia encontrado Jesus nas portas de Damasco, e a sua dor se aprofundou. E quando ele encontra Gamaliel, o seu protetor, Gamaliel lhe entrega um papiro que havia sido escrito por Mateus. Ele toma daquele papiro. Ele vai a Tarso encontrar a sua família, falar a eles a boa nova, a alegria da boa nova. Ora, eu encontrei Jesus,
Ele falou comigo. E é escorraçado pelo seu pai, velho e bom judeu. É, na verdade, destituído do nome. E é jogado na rua da amargura. Sai de Tarso e chora amarguradamente naquela noite inesquecível. É quando Estevão lhe aparece em espírito, conversa com ele, e Abigail, a sua amada, se apresenta a ele e diz: eu o amo e o amarei por todo sempre. Ama, trabalha, espera e perdoa. De manhã, ele se levanta e se incorpora a uma caravana que ia para o deserto, onde ele se coloca por longo tempo, tecendo, fazendo tapetes e meditando na sua dor, lendo o papiro de Mateus. O convite de Jesus exige reflexão. Não bastou a Paulo encontrar Jesus na porta de Damasco. Não bastou a cegueira temporária, nem ser escorraçado pelos amigos do Sinédrio ou pelo pai. Ele precisou esforço de construção da sua intimidade. Como nosso amigo judeu na estrada para Jerusalém, nós também temos a nossa estrada para Jerusalém. Nós também temos conosco o nosso deserto no estudo de Kardec. Há muitas pessoas que equivocadamente, no movimento espírita, e lamentavelmente, estão a dizer que não há necessidade de estudar Kardec, porque está ultrapassado, é do século XIX. É uma falácia. A ciência não alcançou os homens. Porque quem estudou Kardec sabe que a ciência dos espíritos é para estabelecer as relações do mundo material com o mundo espiritual. É que a ciência dos homens não tem a metodologia para alcançar a ciência dos espíritos. Então, aquilo que os laboratórios definem como paradigma, como protocolo, não serve para o espiritismo. Porque não são os protocolos determinados pelos espíritos. E isso está muito claro. Em consequência, dizer que está ultrapassado não foi nem alcançado. Na verdade, o nosso mundo, diz Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, é um mundo secundário. Ele diz bem claro isso. Porque o mundo primário, o mundo original, está do outro lado. Isso aqui é uma cópia imperfeita. Portanto, a ciência básica, verdadeira, original, está do outro lado. É a ciência dos espíritos, que exalam em o Livro dos Espíritos as leis da natureza, as leis morais, as leis divinas, que devem ditar o nosso passo enquanto espírito imortal, não só para este planeta, mas para a imortalidade, para o universo. O que coloca a ciência dos espíritos num patamar muito diferente da mesquinha, ilimitada, arrogante e orgulhosa ciência dos homens, que é importante, mas não suplanta a ciência dos espíritos, e não chegou nela ainda. Então, se equivocam aqueles espíritas que falam dizendo que não precisa estudar Kardec e tiram das pessoas a oportunidade delas se encontrarem, delas terem as suas respostas que elas procuram pelo estudo das obras básicas, pelo encontro com Kardec. E vão
dizendo que as pessoas precisam estudar este ou aquele livro, aquele romance. E recentemente uma pessoa que nós acompanhamos com graves problemas de ordem depressiva, de ordem psicológica, obsessiva, tanto demandou que ela nos disse, eu não consigo ler Kardec, eu durmo. É muito difícil, é muito complexo. Então eu estou lendo uns romancezinhos que me indicaram. E o problema dela se agravando. Porque os romancezinhos propunham um mundo de fantasia, um mundo de Cinderela, ilha da fantasia, que não é o caso da Terra, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, e temos um compromisso com a vida, com seriedade. Então ela foi se aprofundando. E aí nós dissemos, olha, minha amiga, não há muito o que fazer. Porque os seus obsessores, evidentemente, estão se divertindo. Porque enquanto você brinca com leituras, eles sabem que Kardec é a leitura adequada para você. E os tiram de lá. Porque se você estudar o Livro dos Espíritos, você vai encontrar as respostas que você está procurando. E você vai ser o construtor do seu destino. Você vai estar com a chave da sua libertação, já caminhando para a paz. Porque você estudou Kardec. E é por aí que as pessoas vão indo. Não há nada de pesado em Kardec. É uma leitura amplamente normal, uma tradução acessível, um português acessível. Há apenas a necessidade de se ter o gosto pelo estudo, pela leitura. Mas daí é uma escolha que nós fazemos. Quantos espíritos que foram espíritas na última encarnação, que já estão retornando para dizer, eu não entendi a proposta de Kardec. Quantas vezes eu chego nas casas espíritas para palestras e seminários e percebo que as pessoas estão aplicando passe, estão fazendo atendimento fraterno, estão participando de reunião mediúnica, fazendo palestra, falando de autoajuda, falando de um monte de autores. E não citam Kardec. Há uma profusão de ditos bons expositores do movimento espírita, inclusive federativas, que não citam Kardec nas palestras, não citam o conteúdo kardeciano, não levam as pessoas a conhecer o Espiritismo e encontrar a sua libertação. É preciso nós estudarmos, meus amigos, minhas amigas. É preciso nós nos devotarmos ao estudo para construirmos a religiosidade dentro de nós, aceitando as nossas dores, entendendo a proposta de Jesus para nós outros, entendendo a proposta sólida de Jesus nessa encarnação, para que eu seja para as pessoas alguém que transmita confiança, segurança, não sonhos e devaneios, para que as pessoas encontrem em mim alguém que tenha seriedade perante a vida e que saiba que eu estou aqui reencarnado num planeta de provas e expiações. Então eu vou me adentrando pelo estudo, lendo o Livro dos Espíritos, viajando pela introdução, entendendo o que Kardec fala, da própria introdução das suas propostas, da proposta dos Espíritos, e dou de contra com os prolegômenos, que é uma página, que é uma mensagem de espíritos que compõem a equipe do Espírito da Verdade. E lá vamos encontrar Swedenborg, Paulo de Tarso, São João Evangelista, Hahnemann, tantos espíritos que formam um grupo chamado Equipe Espírito da Verdade, que escreve a mensagem falando que os tempos são chegados e que nós somos convidados para entender a verdade, pois Jesus prometeu o Consolador prometido. Eu pedirei ao Pai e Ele vos enviará o Consolador prometido. E eu viajo depois em 4 partes,
E quando eu chego na conclusão, estão as mensagens de vários espíritos, São Luís, Paulo de Tarso, que vão vindo falar. E aí eu vejo as pessoas dizendo, mas os espíritos não me ensinam, mas está no livro dos espíritos. Lá na quarta parte, esperanças e consolações, São Luís vem nos falar das consolações e das esperanças. Santo Agostinho viaja pela parte terceira, nos falando da nossa consciência, da nossa transformação. Eu viajo pelo livro dos Espíritos, vou pelo universo e venho na quarta parte para dentro de mim, nas esperanças e consolações. E cada parte prepara para que depois Kardec trabalhe em cada obra básica os conteúdos de cada livro, de cada parte do livro dos Espíritos. Então ele se adentra depois, na medida que eu vou estudando as obras básicas, eu viajo pelo livro dos médiuns e me encanto quando ele nos fala da realidade do espírito, do laboratório do mundo invisível, dos tipos de mediunidade, das reuniões espíritas, onde ele coloca a estrutura das reuniões espíritas, ele fala da evocação, me mostra que tipo de mediunidade, o que é mediunidade. E lá ele diz que ela é orgânica, que todos nós somos médiuns, diz Kardec. No mínimo, o médium de inspiração, que à medida que eu vou evoluindo, que moralmente eu vou me modificando, os bons espíritos vão se aproximando de mim, e eu vou sendo instrumento. Ele não diz que nós precisamos ser Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira, não. Ele nos convida para a nossa melhoria, para que nós ouçamos no imo da alma a voz do nosso guia espiritual, e nós possamos trabalhar com esse conteúdo, porque eu estudei no livro dos médiuns, eu não preciso que ninguém me diga, está ali o caminho da mediunidade, para que eu tire as conclusões, analise, observe, veja se é meu ou se não é meu. E quando ele vai tratar da obsessão no capítulo 23, ele nos dá a chave daquele mal que nos aflige, que é uma verdadeira pandemia nos dias de hoje. Ele trata da obsessão. Fala que depende da nossa melhoria moral, da nossa transformação íntima, para que nós possamos finalmente nos libertar dos nossos inimigos, que nós vamos convertendo nos nossos amigos pela nossa dor, por tudo que nós sofremos com a obsessão, ou que sofrem aqueles que nós amamos, os nossos filhos. Como é difícil. Como dói para um pai, para uma mãe, ver um filho obsidiado, sendo levado pelos desvãos dos vícios, pelas noites enregeladas e frias, das ruas, das boates, carregando o nosso bem mais precioso, aqueles que nós demos a vida, pelos desvãos do crime, muitas vezes pelo autoextermínio, marcado por obsessões terríveis, por obsessões que poderiam ter sido solucionadas se eu me devotasse a estudar o Espiritismo com seriedade, para ajudar os meus filhos, a esposa que eu amo, o marido que eu tenho um carinho, meu pai ou minha mãe, ou aqueles que me procuram dia a dia. Está lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Depois, eu adentro pelo Evangelho segundo o Espiritismo, e as pessoas dizem, mas o espírita não estuda a Bíblia. Estuda. Kardec explica na introdução
que ele pegou as falas dos apóstolos. Porque os apóstolos, quando falavam de Jesus, cada um descreveu a passagem de Jesus sob a sua visão, mas falaram a mesma coisa. Contaram a mesma história sob o seu ponto de vista. Para não ser repetitivo, ele grupou nos capítulos e colocou os comentários escritos por ele à luz dos princípios espíritas, a encarnação, crença em Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos. E depois ele coloca as instruções dos espíritos, com textos maravilhosos que falam de um Jesus vivo, que despenura Jesus da cruz, que coloca Jesus conosco, vivo, corroborando o que Jesus disse: o meu Pai trabalha incessantemente, e eu trabalho também, fazendo uma interpretação do Evangelho de Jesus emocionante, que nos fala no íntimo da alma. Quando eu vou lendo diariamente o Evangelho, eu vou me consolando. Eu tenho mensagens ali no Evangelho que a gente não esquece nunca mais, que nos levam às lágrimas, na interpretação misericordiosa, que fala de misericórdia, de perdão, de auto-perdão, de auto-misericórdia, de recomeço, de esperança, nas páginas inesquecíveis do Evangelho segundo o Espiritismo. As mesmas páginas que se transformam no campo filosófico na obra O Céu e o Inferno. Quando Kardec trabalha aquilo que nós devemos levar para o dia a dia, para a vida, para o nosso cotidiano, quando ele nos fala dos postulados espíritas e filosóficos à luz do Espiritismo. E quando nós chegamos em A Gênese, nós encontramos a amplitude do universo. Viajamos com Kardec pelas estrelas, pelos planetas. O nosso olhar se amplia quando nós viajamos com ele por todo este mundo, por todas essas obras. Quando nós acompanhamos Kardec, quando ele fala da ciência, quando ele fala do caráter da revelação espírita no primeiro capítulo, ou quando ele fala da lei dos fluidos, que explica o passe espírita, o fenômeno da comunicação mediúnica pela criação do campo magnético, que se forma pelo médium, pela expansibilidade do perispírito, tirando de nós essas questões infantis, que o espírito entrou no corpo, e a gente vê médium fazendo falcatrua: o espírito me tomou. Ninguém toma nada, porque não há incorporação. O campo magnético criado pelo médium, pela faculdade de expansibilidade do perispírito, cria um campo magnético, ciência pura. E é nesse campo que o espírito se coloca para falar. E ele pensa no campo, e o médium pensa junto, acoplando os campos mentais. E em A Gênese ele nos fala dos milagres de Jesus. Explica os milagres. E traz a ciência dos homens para dentro da ciência dos espíritos. Todo um compêndio para nós estudarmos, para nós nos libertarmos. E nós vemos ainda pessoas que fogem de estudar Kardec, que defendem que não há necessidade de estudar Kardec. É preciso ir crescendo dentro da doutrina.
É preciso ir se envolvendo com as atividades da casa espírita. À medida que eu vou estudando, eu posso me apresentar para o trabalho, para o estudo, para coordenar um estudo, depois para aplicar o passe, para fazer a caridade, para depois participar da reunião mediúnica, para fazer a exposição, para dirigir o centro, coordenar as atividades administrativas, para, enfim, me envolver com o Espiritismo, para extrair dele aquilo que nós mais necessitamos, e entendendo que nós vamos dia a dia construindo o nosso futuro de paz. Como disse Jesus, vamos tecendo a nossa túnica nupcial diariamente, sem sonhos, com as dores no peito, com as mãos machucadas, com os pés marcados pelas pedras do caminho, com o coração muitas vezes angustiado, mas sem sobressaltos, sem achar que miraculosamente eu vou chegar no centro espírita e vou resolver todos os meus problemas. Eu vou falar com o Espírito. Não é essa a proposta dos Espíritos. A religião dos Espíritos, o Espiritismo, não nos propõe isso, mas nos propõe, a partir do nosso esforço, a construção de dias mais felizes e mais vindouro. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas é a paz que ele construiu com o seu Calvário, e nós temos o nosso para construir. Não nos deixamos enganar por pessoas infantis, muitas vezes mal intencionadas, que tiram de nós a oportunidade de nós encontrarmos o nosso caminho. E brindemos o estudo e o nosso crescimento diário, diuturno, que nós vamos elaborando nas nossas lutas. Foi assim com Pedro, que demandou toda a sua jornada, até que Jesus lhe pedisse o Espírito quando ele foi crucificado de cabeça para baixo, nas arenas de Roma. Foi assim com Paulo de Tarso, que caminhou pelas estradas sem fim, escreveu as epístolas debaixo de pedradas, até ser decapitado na Via Ápia, nos portais de Roma. Até lá ele caminhou com o espinho cravado no peito e dia a dia foi construindo a sua religiosidade. Foi assim com todos aqueles que se encontraram com Jesus. Foi assim com Chico Xavier, que passou toda a sua jornada ansiando muitas vezes por ter família, por ter alguém que esperasse, e não encontrou, psicografando solitariamente as obras que consolam os nossos corações no dia de hoje. Era uma tarde inesquecível, uma tarde quente em Jerusalém, e uma mulher bonita, que chamava atenção pelas ruas, passou na rua em frente ao templo de Salomão e viu um homem sentado que lhe chamou a atenção, e ela então se aproximou. E ela então lhe diz: Nazareno, pode dizer que eu sou uma mulher bonita?
Eu sou proprietária daquela casa, aquele palacete, na esquina, tu vês? Pela minha casa passam, e passaram os homens mais ricos de toda a nossa região. Príncipes, nobres, generais, homens de alta envergadura, políticos, sacerdotes, privam das festas no meu palacete, privam da minha bebida, da minha melhor comida e dos meus lençóis de seda, da melhor seda. E lá eles encontram o licor. Mas eu percebo em ti diferente chama, diferente olhar. E eu, então, vou te fazer um convite. Hoje à noite, você será meu convidado especial. Eu prepararei o melhor vinho, os melhores apetites. Eu lhe farei a melhor música. E lhe ofertarei o melhor lençol. Tu vens? O Nazareno meneou a cabeça e disse, não posso. Ela gargalhou, jogou a vasta cabeleira para trás e disse, acho que você não entendeu. Eu sou uma mulher que sempre tem o que eu quero. Eu vou mudar a minha proposta. Hoje, o meu palacete será só seu. Não receberei mais ninguém. E tudo que tenho de melhor, eu deixarei para você. Eu te esperarei. Tu vens? Ele meneou a cabeça. E ela se foi. 2 anos depois, Jesus curava do lado do tanque de Betseda. Acudia aqui e acolá quando alguém gritou, mestre, acode, mestre. Ele já sabia o que era. E ele correu e entrou numa furna próxima onde estavam os leprosos. E ele correu a um quarto, se é que podemos chamar de um quarto, um catre imundo, onde um corpo de mulher carcomido pela lepra se demorava. Quase já não podia abrir os olhos. E as pessoas diziam, não entre! E ele entrou. Se aproximou daquela mulher e tomou-a nos braços. Ele aconchegou ao seu peito. Ele inicialmente reagiu e disse, saia daqui, não vês que morro? Não vê que eu sou uma mulher pútrida? Saia daqui, me deixe. E ele, olhando-a, com lágrima nos olhos, ele lhe disse, dê-me o teu espírito. E hoje eu pedirei ao Pai por ti. E ela disse, Nazareno, eu te esperei todo esse tempo. Aquela noite passou, tu não viestes. E desde então eu não tive mais paz. A minha vida se mudou tanto. Mas hoje, quando eu não tenho nada mais para te dar, eu não sou mais nada. Ora, no que eu me converti, tu viesses hoje. Ele vinha hoje para pedir-te a tua alma, pois percebo nos teus olhos uma diferente chama, um diferente olhar. Ela meneou a cabeça.
2 lágrimas caíram pela sua face pútrida. Ele aconchegou ao seu peito e ela faleceu. Jesus abraçou-a com lágrimas nos olhos. Precisou de 2 anos para que ela entendesse a proposta de Jesus. Talvez a gente não precise de 2 anos, nem da lepra, para atender o chamado do Mestre e encontrar no estudo e no trabalho da seara espírita aquilo que nós procuramos. Se conosco, peregrino Senhor da Cruz. Muito obrigado, meus amigos, pela sua atenção, pelo seu carinho, por tu estares conosco, pela energia boa que tu nos transmite, pela paciência de estar conosco. Jesus, conosco sempre. Que assim seja. Muito boa noite. Então, agradecidos por mais esta grande explanação de nosso amigo, maravilhosas palavras. Aproveitando o ensejo, agradecemos também àqueles que fizeram seus questionamentos, àqueles que nos perguntaram. Vamos responder a cada um. Hoje estava mais difícil de responder, mas a gente vai responder individualmente cada um na página, tá bom? Agradecidos então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Mestre amado Jesus por tão lindas palavras colocadas pelo nosso irmão. Te pedimos, Senhor, que o abençoe, o proteja, centuplicando cada vibração que aqui emitimos para aquelas pessoas que ouviram e que em seus corações foram tocados. Senhor Jesus, te peço encarecidamente que nos leve a um plano espiritual para continuarmos esse nosso estudo da noite de hoje. Te pedimos, Senhor, que fique conosco, nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. E para encerrarmos hoje, convido a todos vocês que ainda estão conosco a participarem na segunda-feira, às 19 horas, pelo Facebook do GEB, com o nosso amigo novamente, Marco Rosa, falando sobre casamento na visão espírita. Muito obrigada a todos e que fique com Deus. Bom final de semana.